E aí, pessoal? Vamos falar de um tema que, olha, só de ouvir o nome, o coração já bate um pouco mais rápido. Taquiarritmias. Esse é um daqueles assuntos que aparecem toda hora, seja na emergência, deixando a gente de cabelo em pé, ou naquela questão decisiva da prova. Exige um raciocínio rápido, preciso. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e desvendar, passo a passo, como pensar e agir, do diagnóstico até o tratamento. Vamos nessa? Para a gente organizar o raciocínio, eu separei nossa conversa em 5 partes. Primeiro, o básico do básico. Afinal, o que é uma taquiarritmia? Depois, a gente vai virar detetive e aprender a decifrar o eletrocardiograma. Em seguida, vem o momento mais crítico de todos, decidir se o paciente está estável ou instável. Aí vamos abrir um capítulo especial para a fibrilação atrial, que é super comum. E para fechar, aquele resumo com as dicas de ouro que você precisa levar para a prova. Então, vamos começar pelo começo, para todo mundo falar a mesma língua. O que, de fato, a gente chama de taquiarritmia? A resposta é bem mais direta do que parece. É simples assim. A definição é puramente matemática. Bateu acima de 100 batimentos por minuto? Pronto, temos uma taquiarritmia. E no eletrocardiograma isso fica muito visual. A gente olha o intervalo RR, sabe? Aquela distância entre um pico e outro. Se essa distância for de 3 quadradões ou menos, pode apostar, o coração está acelerado. Ok, já sabemos que o ritmo está rápido, mas taquiarritmia é só o sobrenome. A gente precisa descobrir o nome, de onde vem essa aceleração toda. E a resposta para essa pergunta, na imensa maioria das vezes, está ali, no eletrocardiograma. Ele é tipo a impressão digital do ritmo cardíaco. E aqui vem o grande X da questão, né? Como é que a gente olha aquele traçado todo rápido e transforma num diagnóstico com nome e sobrenome? Não é mágica, é método. A gente precisa de um sistema, de um passo a passo para não se perder no meio do caminho. E o nosso mapa do tesouro é esse aqui, o fluxograma de diagnóstico. Vamos seguir ele juntos, bem devagar. A primeira pergunta que a gente se faz é: tem onda P normal bonitinha antes de cada QRS? Se a resposta for sim, maravilha. O mistério acabou, é uma taquicardia sinusal. Geralmente o coração só está respondendo alguma coisa, tipo febre, dor, ansiedade. Agora, se não tem essa onda P normal, a investigação continua. O próximo passo é procurar por um padrão bem específico, as ondas F de flutter, que parecem uns dentes de serra no traçado. Achou? Diagnóstico na mão, flutter atrial. Se não, a gente vai para a próxima pista, que é a largura do complexo QRS. E agora a gente chega num ponto que é um verdadeiro divisor de águas, principalmente nas arritmias de QRS estreito e sem onda P. Aqui, o que vai matar a charada é o ritmo. Se os intervalos RR estão ali, regulares, certinhos, como um metrônomo, isso é a cara da taquicardia supraventricular, a famosa TSV. Agora, se o traçado é uma bagunça completa, cada RR de um tamanho totalmente irregular, isso é o caos elétrico. E essa anarquia é a marca registrada da fibrilação atrial, a arritmia que a gente mais vai ver na vida. Mas antes de quebrar a cabeça para descobrir o nome exato da arritmia, tem uma pergunta que vem na frente de absolutamente tudo. O paciente na nossa frente está estável ou instável? Porque a resposta para essa pergunta muda da água para o vinho a nossa conduta imediata. E como é que a gente define instabilidade de um jeito fácil de lembrar? Pensa nos 4 Ds da gravidade. Primeiro D, desmaio. O paciente está com o nível de consciência alterado, isso mostra que o cérebro não está recebendo sangue direito. Segundo D, dispneia, falta de ar, sinal de que o pulmão está congestionado. Terceiro D, dor torácica, tipo de isquemia, mostrando que o próprio coração está sofrendo. E o quarto D, diminuição da pressão arterial, o sinal clássico de hipotensão ou choque. Se tiver qualquer um desses Ds, acende o alerta vermelho. E esse slide resume tudo de forma brilhante. Se o paciente está instável com um dos 4 Ds, não dá para esperar. A conduta é tomar uma atitude imediata. Cardioversão elétrica sincronizada. É dar um reset elétrico no coração. Por outro lado, se o paciente está tranquilo, estável, aí sim a gente pode seguir um caminho com mais calma, tentando manobra vagal ou usando medicamentos. Mas atenção, muita atenção aqui, existe uma exceção importantíssima que as provas adoram cobrar. Na taquicardia ventricular polimórfica, os complexos QRS são tão diferentes um do outro, tão bizarros, que o aparelho não consegue sincronizar o choque. Nesse caso específico, a gente não cardioverte, a gente desfibrila. É um choque não sincronizado direto. Esse detalhe, gente, salva vidas e vale ponto na prova. Beleza, agora vamos dedicar um tempo para a fibrilação atrial. Como ela é a arritmia sustentada mais comum que existe, ela merece uma atenção especial, principalmente quando a gente fala de cardioversão e do uso de anticoagulantes.
Então, imagina um paciente com FA, mas que está estável. Se a gente decidir reverter o ritmo dele, precisamos seguir um protocolo de segurança para evitar um AVC. É o que chamamos de tríade de segurança. Primeiro, anticoagular o paciente por no mínimo 3 semanas. Segundo, aí sim fazer a cardioversão, seja ela elétrica ou com remédios. E terceiro, depois de reverter, manter a anticoagulação por mais 4 semanas. Esse passo a passo é fundamental. Certo. Mas e depois dessas 4 semanas? O paciente vai ter que usar anticoagulante pro resto da vida? Essa é a próxima grande pergunta que a gente precisa responder. E para tomar essa decisão, a gente usa uma ferramenta que calcula o risco, o famoso SCORT-SHEDS 2DS2VESC. Cada letrinha dessa sopa de letrinhas é um fator de risco. C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de idade, D de diabetes, S de stroke ou AVC prévio. A gente soma os pontos, de um jeito bem geral. Se a pontuação der 2 ou mais para homens ou 3 ou mais para mulheres, o risco de ter um AVC é alto. E aí a anticoagulação é para o resto da vida. E qual anticoagulante usar? Hoje em dia, os DOACs, que são os anticoagulantes orais diretos, são a primeira escolha na maioria das vezes. Mas a boa e velha varfarina ainda tem o seu lugar. Ela é rainha em algumas situações bem específicas, na FA valvar, que é aquela que vem junto com estenose mitral ou uma prótese de válvula metálica, em pacientes com doença renal grave e em alguns casos de SAF. Ufa, chegamos na reta final. Agora é a hora de amarrar todo esse conhecimento. Vamos focar naqueles pontos que mais caem em prova, os conceitos que precisam estar na ponta da língua. Vamos lá, revisão relâmpago. Ponto 1. Paciente instável, não tem nem o que pensar. Cardioversão elétrica sincronizada. Ponto 2. A exceção que a banca ama, TV polimórfica. Nela, o choque é desfibrilação. Ponto 3. TSV estável. A sequência é manobra vagal primeiro, se não der certo, adenosina. Ponto 4. Pensou em cardioverter uma FA estável? Lembre-se da tríade de segurança. Ponto 5. FA e a dúvida é anticoagular para a vida toda? Calcule o CHAG2DS2-VASC. E para fechar, ponto 6, se a FA for valvar, ou seja, com prótese metálica ou estenose mitral, o anticoagulante tem nome e sobrenome, varfarina. E para a gente terminar, a mensagem que eu quero que fique gravada. A primeiríssima, a mais importante. A etapa que define tudo na abordagem de um ataque à arritmia é avaliar a estabilidade hemodinâmica. É isso que separa uma conduta de emergência total de uma abordagem mais calma. Dominar essa decisão é dominar o essencial.